tem gente que sente algum caroço no pescoço e já fica logo preocupado. Será que isso é câncer? Será que isso é outra doença? Sejam muito bem-vindos a mais um Café com Hemato. Hoje, mais uma vez, eu estou aqui com um grande amigo. Todos os meus convidados são meus amigos, né? Estou aqui com o Dr. Caio César, médico radiologista. Seja muito bem-vindo, Caio, ao nosso quadro Café com Hemato. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com você como amigo e profissional falar sobre um tema relevante. Hoje estamos iniciando um novo formato do quadro Café com Hemato. Estaremos lançando também no YouTube, por isso vocês estão vendo aí em outro formato, na horizontal. E estamos aqui, como sempre, na cafeteria Bom Café, tomando o nosso bom café que fica aqui no Vila Grega. Então, Caio é daqueles radiologistas, médicos radiologistas dos bons. Então, eu já lhe adianto que hoje vai ser o primeiro de muitos cafés que nós vamos tomar juntos, porque nós temos muitos assuntos para conversar. Mas hoje, para começar, eu queria falar sobre aquele caroço no pescoço, na axila ou na virilha, que com certeza muita gente já teve. Será que esse caroço pode ser câncer? Primeiro eu queria lhe perguntar, Caio, é muito comum no seu consultório você pegar pacientes que vão com esses caroços, as famosas ínguas, landras ou linfonodomegalias? Bem, é muito comum a gente encontrar esse tipo de achado e de queixa quando o paciente vai fazer algum tipo de exame de imagem. E muitas vezes não são nem caroços, né? Então, às vezes são outras lesões, que é o papel realmente da ultrassonografia de diferenciar uma coisa da outra. Mas falando dos linfonodos, né, que são os caroços ou as ínguas, como o pessoal conhece, é bastante comum a gente encontrar e o papel da ultrassonografia é primordial nesses casos. A gente vai entender mais ou menos quais são as características e, através dessas características no exame de ultrassom, a gente consegue estimar a probabilidade da origem disso. Então, a maioria das pessoas tem realmente muito receio de sentir um caroço, mas o fundamental é que sinta e que procure o médico para poder fazer a avaliação do que se trata. Para a gente começar, Caio, eu sempre gosto de perguntar possibilidades de diagnóstico diferencial para aquele sintoma. Como a gente está falando de caroço, de linfonodomegalias, queria que você me dissesse 3 principais possibilidades diagnósticas para aquelas ínguas que estão aumentando aquelas linfonodomegalias. Certo? A gente tem uma vasta possibilidade do que esses gânglios podem representar, mas eu acho que citando as 3 principais causas, como você me perguntou, a gente tem causas inflamatórias, né? Então existem doenças inflamatórias sistêmicas do corpo que podem causar, né? Os pacientes que têm alguma condição inflamatória autoimune, eles podem ter linfonodos aumentados. Nas infecções, né, que é o grande carro-chefe, quando a gente tem linfonodos que a gente chama que são reacionais. Eles são reacionais a infecções que podem ser dos mais variados tipos, né? Podem ser infecções virais, bacterianas, fúngicas e infecções que acometem qualquer parte do corpo. E a terceira causa, que também é cada vez mais importante, mais prevalente, são as causas neoplásicas, na qual a gente tem as causas hematológicas, né, e as outras neoplasias e cânceres em geral. Hematológicas que você fala são principalmente os linfomas. Isso. Os linfomas, eles trazem como uma característica principal, principalmente quando a gente está falando de doença ganglionar, que algum desses gânglios, eles realmente aumentem de tamanho de uma forma a característica da própria doença, né? Então, como todos sabem, existem vários tipos de linfoma, mas tratando-se da doença que é ganglionar, quando a gente tem acometimento de gânglios, o aumento desse linfonodo ele é cada vez mais expressivo e característico, em várias cadeias, né? Então a gente fala cabeça, pescoço e virilha, mas é importantíssimo que a gente entenda e saiba, tanto a população em geral, quanto os profissionais de saúde, que a gente tem várias cadeias, né? A gente tem as cadeias cervicais, as axilares, as na própria virilha, na perna, no braço, então são coisas que a gente tem que se conhecer para poder saber que está alterado. E aí você já entrou num ponto muito importante, você já tinha falado da ultrassonografia, né? E para quem não sabe, o médico radiologista é aquele médico que faz exames e lauda exames. Ultrassonografia, tomografias, ressonâncias, todos os exames de imagem. E aí eu queria lhe perguntar, quando a gente tem um paciente com um linfonodomegalia, então eu sou o paciente, eu sou qualquer pessoa, apareceu um caroço no meu pescoço, na minha axila, na minha virilha, qualquer uma dessas cadeias, procurei um médico. Qual o exame que a gente deve solicitar primeiro? É a ultrassonografia? É a tomografia? É a ressonância? Uhum. Eu costumo dizer, principalmente aos meus alunos, que a primeira coisa que tem que ser feita é palpar. Então, se você é paciente, Sim, claro. você tem que pedir para que o médico palpe o caroço que você está sentindo, né? Porque, às vezes, as características, elas estão
na sensação, né? Caroços mais duros, maiores, são realmente pertinentes para serem investigados. Uma vez isso sendo feito, eu acho que o exame principal, principalmente quando a gente está falando de quando a gente consegue pegar no gânglio, é a ultrassom. Então, a ultrassom muitas vezes é o exame primordial, o primeiro exame, aquele que é muito mais facilmente reprodutível no nosso meio médico, e ele vai trazer informações para saber se esse linfonodo ele tende a ser mais com a característica reacional infecciosa ou inflamatória, ou se ele tem uma característica mais atípica, que é um linfonodo com uma provável suspeita para malignidade. E aí, eu como médico ou nossos colegas médicos, quando pegarem um ultrassom de um exame, um paciente que tem linfonodomegalias, quais são as características que a gente tem que se atentar para pensar que aquele linfonodo é algo a mais, é algo ruim, não é só uma inflamação? Em relação ao ultrassom, analisar sempre a forma como está sendo descrito e a imagem desse linfonodo é fundamental. Então, ver realmente o tamanho e a característica na qual o linfonodo foi fotografado. Mas, em linhas gerais, a gente costuma dizer que são linfonodos mais atípicos para uma hipótese de neoplasia, por exemplo. Os linfonodos que eles são grandes, né, acima de 3, 4 centímetros, são linfonodos que têm que ser investigados. Linfonodos que são mais escuros, né, que eles possuem uma cor que a gente chama de mais hipoecoica na ultrassonografia, é um termo que a gente utiliza para falar de linfonodos escuros. Quando eles não têm um formato característico, né, o formato característico do linfonodo é como um grãozinho de feijão, um grão de café. Quando ele perde essa conformidade, ou seja, quando ele é redondo, quando ele é lobulado, quando ele é irregular, são características que a gente tem que pensar realmente num linfonodo atípico. E existem outras características que somente uma ultrassom muito focada nessa possibilidade pode dar, que é o Doppler. É um tipo de ultrassom que a gente faz analisando a vascularização desse linfonodo. Então, os linfonodos que têm uma vascularização atípica, ou seja, em termos técnicos, o índice de resistência aumentado, ou então a perda daquela vascularização central no próprio linfonodo. São linfonodos que, se somando a uma hipótese clínica de um paciente que tem uma hipótese de uma neoplasia, eles têm que ser considerados para serem investigados, né? A investigação ela vai seguir e aí ela vai seguir para poder descobrir do que se trata. Muitas informações, como vocês estão vendo, né? Então, para a gente continuar nesse vasto aí de informações boas que a gente está recebendo, então você disse essas características ruins do linfonodo. A partir daí, eu como médico, vou prosseguir com essa investigação. Vou pedir uma tomografia, vou pedir uma ressonância? Bem, então assim, quando a gente faz a ultrassonografia e identifica um linfonodo atípico, como esse contexto que a gente está falando, o próximo exame a ser avaliado pode ser a tomografia, a ressonância ou até o próprio PET, como um exame complementar para que a gente avalie tanto a extensão desses gânglios, né? Saber o tamanho real, saber se existem outras cadeias acometidas. Então, a tomografia, a ressonância e o próprio PET, eles muitas vezes funcionam como exames que vêm numa segunda etapa, para que a gente analise o corpo ou o segmento de uma forma mais precisa, para saber se esse gânglio ele é único, se ele está com outros achados. Então, às vezes a gente vê um gânglio e vê um nódulo, às vezes a gente vê um gânglio e vê um achado perto do coração, mediastino. Então, são exames que se complementam, mas que seguem uma ordem, né? Então, primeiro, eu sempre costumo dizer que a ultrassom é o exame mais fácil para ser solicitado. E ele sendo como o exame inicial, a partir daí a gente tem um leque de opções, né? E aí, claro que somado a esses exames complementares, né, como Sim. o próprio nome diz, nós temos os sinais clínicos que o paciente tem que perceber para diferenciar se aquilo é só uma inflamação, se isso pode ser um câncer, pode ser um linfoma ou não. Quais seriam esses sinais de alarme, Caio, que o paciente tem que ficar atento? Eu estou com isso, está aparecendo isso a mais, eu tenho que procurar um médico. Clinicamente falando, a maioria das vezes são sinais e sintomas muito inespecíficos, né, que a gente não consegue ligar como paciente uma coisa da outra. Então, todo mundo já teve uma fraqueza, né, uma perda de peso que não se explica. E mesmo sendo queixas inespecíficas, elas têm que ser muito valorizadas quando a gente tem um paciente com algum gânglio aumentado, né, e precisa ser realmente visto como um conjunto.
Então, na prática médica a gente chama de sintomas B, né? Os sintomas B, que significaria a febre, né? A perda de peso, a fraqueza, a sudorese noturna, são sintomas que, junto com linfonodos crescidos em qualquer região do corpo, eles devem ser valorizados. Embora sejam inespecíficos, creio que deve fazer parte da nossa prática médica perguntar e fazer essa busca ativa. Se você tem algum linfonodo, você tem alguma perda de peso, ou pensando também nesse diagnóstico diferencial que a gente vê sobre outras causas, saber se ele tem alguma tosse, se ele fuma ou se ele fumava, ou se ele tem algum outro tipo de alteração em outro exame de sangue. Então, eu acho que, principalmente do ponto de vista neoplásico, essas queixas mais gerais, como sintomas B, são importantíssimos. Tanto nossos alunos quanto nossos pacientes veem a gente perguntando isso todos os dias, Sim. né, aos nossos pacientes. Então, fica a informação para você também que não é profissional da saúde, se atentar a esses sinais e sintomas, né? Se tiver algum desses sinais e sintomas, procurar um médico. Caio, foram muitas informações boas, a gente tem muita coisa para ficar conversando aqui a tarde todinha, Sim. mas eu queria que você, para a gente finalizar, deixasse uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo. Eu acho que a mensagem final, considerando que pode ter muita gente assistindo, é que a gente tem que se autoconhecer, né? Se cuidar. Então, à medida que a gente conhece o nosso próprio corpo e entende como ele pode dar sinais, né? Então, os linfonodos, como a gente conversou, eles são verdadeiros soldados do nosso sistema imunológico. E quando os soldados estão, de alguma forma, dando algum sinal, a gente tem que saber que isso existe. Então, palpar o nosso corpo, entender como o nosso corpo reage com algum estímulo e, sabendo disso, procurar um médico para falar sobre essas queixas, isso ser investigado é primordial, né? O paciente precisa trazer essas queixas para que, a partir daí, o médico consiga solicitar um exame de qualidade, de confiança, né? Uma ultrassom que seja confiável, que traga essas informações que a gente falou, para que o médico que receba essas hipóteses, ele consiga seguir um caminho para que consiga diagnosticar o paciente e resolver esse problema o mais rápido possível. Então, acho que a mensagem final é autoconhecimento. Autoconhecimento e buscar essas alterações com o médico que acompanha. O diagnóstico precoce salva vidas sempre, Exatamente. né? Então, sempre procurar o médico sempre que tiver com algum desses sintomas. Muitíssimo obrigado, Caio, aqui pela participação aqui no nosso quadro, Café com Hemato. Com certeza virão muitos outros, porque nós temos que usar e abusar desse médico radiologista aqui muito bom, que tem excelentes contribuições para a nossa vida e para a vida dos nossos pacientes. Obrigado, é um prazer. Acho que a gente tem muito o que conversar. Então, o linfonodo é um mundo, mas vamos ter vários temas, né, para conversar. Com certeza. Então, obrigado a vocês que nos assistiram até agora e com certeza em breve virá mais um Café com Hemato, esse quadro que conecta especialistas para que você entenda mais sobre o seu corpo. Então, até a próxima, fique com Deus e até mais.